começando mais um episódio de Grilados pra vocês. Fala, galera, tudo bem com vocês? E aí, como estão? Tudo jóia. Olha nós aqui Tudo mais jóia. uma vez pra mais um episódio do nosso podcast. Parece que eu bebi, né? E aí, gente, como foi o fim de semana? Emi, fala aí um pouquinho. Foi bacana, foi uma semana de preparação bem corrida, mas foi bem bacana a preparação pro podcast dessa semana. Verdade. E aí, Fer, como foi essa semana? Foi bem também. Essa semana eu fiquei bastante preocupado com o episódio que a gente vai fazer, pé na estrada aí. Então eu pensei bastante sobre isso. Vamos ver. Eu adorei a sua camisa. Gostou? Linda. Eu acho que tem um pouco a ver com o nosso tema de hoje. E aí, Tudo a Fer, ver. como foi a sua? Foi ótima a minha semana. Maravilhosa. Aí chegou o final de semana e encontrei com vocês. Ficou melhor E ainda. aí, maravilhoso. E fala ao contrário, pra ver que eu jogo tudo isso aqui. Joga Toma na um cara banho de disso aqui. segunda. Isso aí, galera. Bora bater um papinho? Bora lá. E aí, gente, qual será o tema de hoje? Vocês estão curiosos? Vocês estão curiosos? E aí é babado e confusão, porque o tema de hoje... Vícios. E aí, curiosidades. Tema legal, hein? Vamos falar bastante sobre vícios aí. E assim, a gente vai falar, mas pode ser que a gente esqueça alguns vícios, né? Porque tudo é vício, né? A gente estava brincando ali que tem gente que tem vício até de... Pode falar? Pode. Tem mulher que tem vício de ficar cheirando o sovaco do marido. Olha, isso é um vício, gente. Pelo amor de Deus, mas é um vício, é um Então, vício. Só vai entrar no tem nosso vício pra um tema, monte de hein? coisa aí, gente. Mas tem vício também que homem é babado e confusão, hein? Aquele homem que passa a mão na poupança e Vixe. bota no narigão pra Só dá cheirar. Ai, Como diz a Valentina? é bem isso. E eu vou começar já com vocês aqui, trazendo uma referência de um filme. Não sei se vocês já assistiram o filme Terapia do Sexo, com Mark Ruffalo, o Tim Robbins, a Gwyneth Paltrow. Mais ou menos isso. Terapia do Sexo, né? Que fala exatamente o vício do sexo. Olha isso. Né? Nossa, Que esse filme até a Pink, a cantora Pink tá nesse filme, Participa. Pink, né? Tá nesse filme. Que fala exatamente sobre o vício no sexo, né? E aí você vivencia, porque quem não é... Quando muitas pessoas falam, porque aquela pessoa é viciada em determinada coisa, viciada em tal, coisa e tal, mas ela não percebe a dificuldade que a pessoa tem de se livrar daquele vício, né? E aí, nesse filme, eles falam exatamente disso. Fala do vício no sexo, a dificuldade de sair desse vício. Até da masturbação, não é nem só sexo. Exatamente. Tem até um momento do filme que a Gwyneth, que faz a namorada do Mark Ruffalo, ela quer se separar dele porque ela descobre que ele é viciado. Ela acha que ele era viciado porque tinha as fichinhas lá, ela achava que ele era ex-alcoólatra. E ela descobre que ele era viciado em sexo, ela pensa em separar dele. Só que aí ela também tem uma doença, porque ela é anorexia. Ela tem anorexia. E a anorexia não deixa de ser um vício. Anorexia. Não deixa de ser um vício, não é verdade? Porque é um vício de não comer, né? É um distúrbio alimentar que também... Sim. E aí é a discussão do filme e tal, que eu acho bem bacana aí. Jogar pra vocês aí a Terapia do Sexo. Bora lá, né? Eu Me não lembrou- conheço esse filme. Eu também não conheço. Mas me lembrou um filme que eu acho que todo adolescente devia assistir. Pra mim, fez um efeito assim muito positivo. Christiane F. É muito antigo. Não sou dessa época, mas já assisti. Vocês conhecem Christiane F? Não conheço. Christiane F, assim, gente, de verdade, é um livro, filme. né? E tem livro. isso. Eu acho que todo adolescente deveria assistir. Fala sobre uma garota viciada em drogas. E assim, se tiver oportunidade, assiste, porque é impactante. Eu nunca usei, e eu acho que graças a esse filme eu nunca tive curiosidade, porque eu sempre tive medo. Eu assisti esse filme, eu tive medo, realmente, de experimentar, de saber como que é, porque é muito triste o filme, de verdade. Um filme que passou na escola. Diário de Adolescente, com Leonardo Nossa, DiCaprio. Diário do Adolescente. Na época foi os dois filmes. Na verdade eram três. Não sei se vocês lembram dos três. Era Kids, Não. que era um menino que ele tinha HIV, ele passava HIV para todos os outros amigos. O Diário de Adolescente, com o Leonardo DiCaprio. Sim. E
ou Christiane F. Christiane F., drogada e prostituída. Isso Só mesmo. lembro Nunca desses dois, assisti só. nenhum dos três, gente. Eu Assiste. sou mais jovem um pouco. Nossa, eu acho que Assiste. deveria passar essa nova. Eu acho que de geração em geração eles deveriam fazer um remake de alguns filmes, Sim. né? A cada geração fazer um remake de alguns filmes, principalmente Christiane F. Que eu É acho que impactante isso é e muito realmente. impactante. Você sabe que falando em vício, eu acho que a Globo é viciada em Alagoa Azul. É bem provável, bem É bem provável. provável. Mas olha, falar em vício, assim, eu acho que tem um vício que pega muito, assim, para a família brasileira. Eu acho que é a questão da bebida, né? Pensando, assim, sobre o tema. E é o que, Sim. na verdade, é o normal, né? Normalizou. Todo mundo bebe, não tem problema. Ninguém tem vergonha de falar assim, eu bebo. Mas tem vergonha de falar, Excedo. eu me masturbo. Sim. Eu uso droga, eu sou viciado em pé, eu sou viciado em não sei o que. Não, todos os outros vícios, todo mundo tem vergonha de falar. Mas a bebida não. Parece que. Normalizou. Meio que normalizou. E aliás, é até feio. Eu não bebo, por exemplo. Às vezes a gente está em algum lugar assim, com um monte de gente. Nossa, você não bebe? Não, eu não bebo. E aí você é o estranho da festa justamente por não beber. Na verdade, eu falo que eu sou o sortudo da festa, porque se tá todo mundo ruim lá, chapado, eu sou o que tá Você consegue ver a festa em ângulos que os outros não veem. Né? Eu brinco assim, tem muitos amigos que falam assim, eu preciso beber para eu relaxar e me soltar. Cara, eu não preciso beber para eu relaxar e me soltar. Isso é um privilégio, eu acho. Eu acho que o interessante disso tudo é você saber falar não para o momento. Então, que nem eu tomo vinho, eu tomo cerveja, mas durante a semana eu falo não. Sim. Né? É o que eu tava Então, isso serve para tudo. Não estou falando das drogas pesadas, né? Mas para algumas coisas você tem que saber falar não. Vou passar a bola agora para a Leide. Vamos aproveitar e fazer umas perguntinhas para vocês. Vocês têm algum vício? Tem, Emi, algum vício? Olha, Peraí que eu vou cortar. Jogo das perguntas? Jogo das perguntas. Verdade. A gente mudou um pouquinho, né? A gente tá aí adaptando algumas coisas só pra encher o saco um pouco. Brincadeira. Vamos lá. Tem? então, é assim, eu não tenho muita facilidade de ter vício. Já tive, assim, envolvimento em determinadas coisas. Por exemplo, eu gosto de fumar fumar, dá aquela pausa, né? Eu gosto de fumar paieiro. Mas assim, na minha adolescência, né, experimentei maconha, né, que você tinha lá 14, 15 anos junto com os amiguinhos e tal, né? Experimentei e tal, mas também eu acho que foi o mais pesado que eu já cheguei. Mais pesado foi a maconha, graças a Deus. Nunca me viciei em nada, eu não tenho uma facilidade de me viciar. Tanto que um tempo atrás eu tava fumando muito paieiro, e aí eu simplesmente resolvi parar e parei. Olha que bom. Né? Fuma de vez em quando. Eu consigo voltar a fumar de vez em quando, mas eu consigo ter Moderado, esse controle. Eu não tenho muita facilidade em vícios. E você tem, Fer? Pula pro feio, foi o que eu tô pensando aqui. Eu tive já um sério problema de uma droga que ninguém faz questão de ser uma droga, mas é uma droga, que é o açúcar. Eu não uma droga. conseguia antigamente fazer regime, emagrecer por questão do açúcar. Então eu tinha que ter o chocolate, eu tinha que ter algo doce, porque senão eu endoidava. Então, E tem muita gente. é uma muita droga, gente né? faz O por isso. açúcar é uma droga. E aquilo que o Fernando acabou de falar, né? Que tem algumas questões, por exemplo, o álcool, por exemplo, é algo que normalizou, mas o açúcar também, né? Você vê que esses dias eu estava comentando exatamente com uma amiga nossa, Simone, e ela falou que ela tem dificuldade em se livrar do açúcar, não consegue. Eu consigo facilmente, eu tomo café sem açúcar. Dizem que psicopatas tomam café sem açúcar. Então, né? Pessoas que tomam café sem açúcar não são confiáveis. Confie, gente. Brincadeira. E aí, Fer, pensou? Tem algum vício? Eu não sei se eu considero um vício, assim, mas eu acho que eu gosto de rotina. Assim, não sei se é um vício ou não, mas, por exemplo, quarta-feira é dia de futebol, gente. Então tem que assistir futebol. Eu acho que não mas deixa o de ser, futebol né? Não deixa de Esse ser. é um vício. Mas às vezes eu coloco assim, de domingo é dia de... Eu vou pra igreja. Então, tipo, sabe quando eu não faço de acordo com o que eu planejo ali, parece que tá alguma coisa errada. Aí me incomoda. Na verdade, você é bem regrado, né, com as coisas. Sim. É. Eu acho que eu sou bem desregrado pra muita coisa, pela verdade. Mas para algumas coisas pequenas eu
eu acabo que... Você cria um padrão, Sabe, assim. quando a gente vai falar sobre roteiro, vamos deixar o povo entender como é que funciona aí. Quando a gente vai falar de roteiro, eu fico lá no grupo. Gente, e aí, como que vai? Eu acho que talvez ansioso para ver as coisas certinhas. Não sei se é considerado um vício. Eu vou falar o vício dele, gente. E depois a gente aprofunda no Não é o assunto. tigrinho, tá? Celular é um vício. E o Fernando é viciado no celular. Também. Celular é um vício. Tem hora que eu tenho vontade de jogar no vaso e dar descarga, mas a gente, né? Mas eu trabalho muito pelo celular. Então, assim, às vezes 6 horas da manhã, o celular fica na cabeceira e eu acordo com ele. Às vezes eu tô na sala e o celular tá no quarto. Até alguém manda mensagem. Você tá louco? Eu chego lá com a mensagem. Então, assim, eu trabalho muito com o celular e acaba que Sim. virou num vício. Aliás, é um vício de muita gente hoje em dia, né? Mas... Dá pra sair do celular? Só vou pôr uma música só. Presta atenção no trânsito. Tô vendo ali, ó. Tô vendo ali que é só não uma tava música. prestando atenção. E não é só a sua vida, a minha também tá aqui, né? Relaxa. Relaxa. Presta atenção, vai bater! Mas vamos lá, a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Outra perguntinha, assim, vocês já tentaram ou conhecem alguém que já tentou sair de um vício e foi muito difícil, ou às vezes nem conseguiu? O Eminha aqui já falou que o dele é fácil, Sim, né? Que ele decide e pronto, acabou. Fácil. Deixa eu só recapitulando um pouco. Eu não tenho vício nenhum, gente. De verdade. Não tenho, então, Nem só sexo. pra dizer que... Pula essa parte. Eu acho que é uma coisa de taurino, né? Sim, é verdade. Porque realmente eu também não tenho facilidade em ter vícios, assim. Ela tem vício sim, ela tem vício de deixar pra se arrumar na última hora pra gente chegar atrasado nos É lugares. mentira. Brincadeira. Mas enfim, gente, vocês conhecem alguém que teve dificuldade de sair do vício? Ou vocês mesmos, assim, que acham Eu que... conheço. Diga. É um amigo meu que cresceu comigo. Aham. Um amigo meu. Que Primo de um amigo meu. que ele, a primeira vez que a gente era adolescente, ele apareceu com um pacotinho de maconha. E da maconha já foi crescendo o negócio, foi pra cocaína, foi pro crack. E até hoje ele tá perdido nas drogas. Ele fala que ele tem vontade de sair, mas sabe quando é da boca pra fora só pra agradar? Então, às vezes a vontade até tem, mas não consegue mesmo, né? Eu acho que não, acho que o dele, Gosta. não julgando, mas julgando, eu acho que ele gosta. Você entendeu? Aham. Mas, ó, quando você leu... Tem um livro chamado Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Muito bom. Hill. Que aí é um livro fantástico, a gente indica vocês lerem. Que ele fala exatamente do ritmo hipnótico. Né? Que quando você cria um ritmo, depois de um ano, depois de alguns meses, você fazendo a mesma coisa, chega uma hora que você cria um ritmo que ele se transforma em hipnótico. E aí vem a questão da necessidade. O corpo começa a pedir para você fazer aquilo, independente do que seja. Às vezes passar numa rua, às vezes calçar determinado sapato, às vezes tem pessoas, por exemplo, que não conseguem fazer determinadas coisas se não colocar aquele sapato, que acha que aquele sapato é de sorte. É um ritmo hipnótico. E a droga entra nisso. Sim. Porque a droga, ela é pior, porque ela tem outros fatores. Ela O tem um açúcar fator também. físico, o açúcar, porque tem um fator físico, né? Tem um fator físico interno e externo, né? Porque, por exemplo, tem o ambiente, tem tudo uma questão que vira um ritmo hipnótico, né? Se eu ia fumar cigarro, a posição da mão é um ritmo hipnótico, o lugar, o ambiente. Se você tem um lugar separado para conversar com as pessoas, seu corpo vai pedir para que você vá para aquele lugar, né? Então tudo faz parte de um ritmo hipnótico. Tem isso também. E você conhece, Fer? Você tem um caso de alguém que até escreveu um livro. É verdade, ó, meu exemplo de vida. Exemplo de vida. O meu avô, recentemente ele teve um infarto, né? E ficou internado, quase 30 dias e saiu. E algo que me Bem, chamou a graças a atenção, Deus. o médico perguntou para ele na anamnese: o senhor bebe? O senhor fuma? Ele: não, nunca fumei. O senhor bebe? Aí ele falou assim pro médico: eu parei de beber, eu vou errar a data agora, mas 19 de agosto de 1986, foi o último dia que eu coloquei. Aí eu olhei assim, tá com 77 anos, eu falei: caraca, eu não lembro nem o que eu comi ontem, não lembro nem. Às vezes eu esqueço até o dia que eu nasci. Mas sabe por quê? Eu acho que pra ele Foi a virada de Marcou, chave. foi uma né? vitória. E o meu avô, ele era assim, ó, ele era uma pessoa com a bebida. Depois, após o término da bebida, que foi um negócio bem marcante ali, o que levou ele a parar com a bebida.
foi algo bem sério, assim, quase que teve um acidente, um atropelamento, e daquele dia pra frente, agora eu não bebo mais. Mas ele bebia muito, ele bebia álcool 90% lá, espremia limão lá, laranja e tomava. Então, Eu conheci pessoas que chegaram a beber perfume. Isso. E aí ele participou do Alcoólicos Anônimos por um tempo, tanto que ele não fala que ele não bebe mais, ele fala que ele é um alcoólatra em inatividade. Sim, que é o tratamento. que ensina lá. E o primeiro golinho que tomar, volta. Né? Se você fizer qualquer carne, colocar cerveja ou qualquer álcool, ele não toma, justamente por esse medo. E ele fez um livro, escreveu um livro sobre isso. E tá lá um livro que eu acho que chama Uma Luz no Fim do Túnel, uma coisa assim, o nome parecido. Mas é uma lição de vida. É uma história de Nossa, vida muito legal interessante. saber. E aí ele tava no hospital E internado. onde a gente pode ele colocou encontrar pra esse todo livro? Quais mundo. as plataformas digitais? Plataformas Igrezinha? digitais, gaveta do meu vô do quarto. Não, ele fez acho que 100 exemplares e eu era pequeno também, eu não tenho nenhum. Aí ele pegou. Sério? Não tem nenhum? Ele tem um livro lá, ele pegou o livro e ele pagou Tem que pra. pegar esse livro, digitalizar e... Não, Sim. aí ele pagou, no computador tem, ele pagou pra. Como é que fala pra não dar a língua? Nossa, fugiu agora. Traduzir? Traduzir pra espanhol também. Então, Ah, as duas que legal. versões do livro tá lá. Nossa, tem que jogar na Amazon. Isso aí é um negócio que tem que ir pras pessoas, Sim. né? As pessoas Agora- têm que ler. fantástico. Agora que ele saiu do hospital, ele falou assim: nasci de novo, então agora é uma nova vida. Eu falei, então. Vai escrever um novo livro. Um novo a gente livro. Coloca Aí já alguma lança o coisa em primeiro. prática aí. Mas é isso. Ó, fala de pra frente, cara. R$2 é um presente com Deus. O que prefere, né? Quer mais um beijinho? Mas é isso. Gente, eu conheço alguém que porque geralmente eu pergunto e não respondo, né? Acabo não respondendo, mas agora eu lembrei. Você falou dele ter parado e tal. O meu ex-marido, ele tinha uma dificuldade muito... Ele fumava e ele tinha uma dificuldade muito grande de parar. Falava que ia parar, falava e não parava. E aí, eu engravidei da minha primeira filha, da Natália. E desde o começo da gravidez, eu descobri bem no comecinho, ele falou que ia parar. Quando eu completei 9 meses, ele parou do dia pra noite. Ele falou, eu não vou fumar mais, e realmente parou de fumar de vez. Agora está separado, né? Faz tempo já, mas fiquei sabendo que de vez em quando ele ainda fuma, mas ele decidiu parar assim, do dia para a noite, parou, foi firme. Agora que ele está fazendo, mas foi assim bem categórico, sabe? Nossa, eu vou falar uma coisa engraçada para vocês, né? Eu li um livro chamado O Ponto da Virada. O cigarro, ele não foi criado para ser viciante, você sabe? Não. Quando ele foi criado, na verdade, ele era para ser um artigo de luxo. Então ele não tinha tanta nicotina, ele era bem regulado. E aí ele era bem regulado, assim. Só que o que acontece? As empresas que fabricavam cigarro na época começaram a perceber que criava esse vício nas pessoas, e foi onde eles começaram a aumentar ali as químicas e tal, para fazer com que as pessoas comprassem mais. Se tornar viciante. E realmente as mulheres, eu lembro dos filmes, até acho que Titanic, que a Rose fuma, assim, né? Uma Sim, coisa assim, é uma parece que muda até a cigarrilha postura. Exatamente. A cigarrilha. Tinha até os cigarros de filtro longo, assim, né? Eu lembro que antigamente tinha um comercial da Marlboro, né? Marlboro e a Free. Hoje nem pode mais, né? Pode, Free, hoje não pode mais. Aqui no Brasil também, né? No Brasil, né? Mas eu acho que não sei, deve ter algum país ainda que pode. Né? Eu já fumei jornal. Meu Deus. Eu rolava assim. Que tu acha que Eu toda achava criança que- já fez isso, não é né? Toda criança. Mas ó, eu até os meus 18 anos, Colocava um prendedor de roupa nos dedos. dos 16 aos 18 foi um período meu bastante rebelde, assim. Então, sexta, sábado e domingo eu bebia com força. Bebia muito. Às vezes chegava em casa carregado. Teve um dia que eu parei num lugar lá que o motorista do ônibus me conhecia e deixou na porta de casa, senão não tinha chego em casa. Eu e o ex-namorado da minha irmã. A minha irmã até largou porque eu levei ele pro mau caminho na época. Olha isso. Não consigo te ver nessa situação. E aí assim, eu pisei na igreja e falei, agora eu não bebo mais. Eu parei do dia para noite. Olha Tipo assim, isso. não fez falta nenhuma. Eu bebia muito.
Jogava truco, era futebol, do futebol era pro truco e do truco era bebida. Às vezes era um gatilho. Por quê? Eu parei pro futebol, automaticamente eu parei, igual você falou, aquela imagem, né? Você mudar o padrão, né? Isso. Eu parei pro futebol, não ia mais pro truco, não tinha mais motivo para beber e eu parei a beber. Uma coisa ia levando a outra, Assim, né? Às vezes a gente tem muita dificuldade em algumas coisas, igual o Fê falou. Ai, o açúcar. Mas, cara, você tá num ambiente que só tem açúcar, o tempo todo em açúcar, você não vai mudar a sua mentalidade. Tudo que você tá fazendo tá te levando para aquilo. Sim. Talvez é hora da gente abrir a mente e falar assim, opa, Quer se eu mudar não as mudar a minha atitudes? atitude, eu não vou mudar o Exatamente. resultado. Então, gente, você tá Tem até uma frase. Quer mudar as motivacional. atitudes Momento do episódio que eu tô ambiente. aqui jogando tudo que Momento tem, coach. né? Ah, mas tem uma frase, se eu não me engano, é burrice você continuar fazendo as mesmas coisas, cometendo as mesmas atitudes e querer Errar resultados é humano, diferentes. Coexistir ao erro é burrice. Isso mesmo. Não, isso aí é outro. É o ditado. Deixa eu Eu dizer. entendi o ditado dele. Eu entendi a frase. É burrice você querer resultado diferente com as mesmas ações. Também, Não tem jeito, né? Porque o Fernando, Você ficou pensativo aí, ficou, sabe assim? O Fefo, ele é Ficou um momento ótimo. assim, ó. O Fefo é ótimo para ditados perdidos. viu? Ele é direto ao ponto deitados. também, né? Ô, gente, o que vocês acham também daquele. O Fer tinha comentado sobre vício em pé, alguma coisa assim. O que vocês acham desses vícios assim, absurdo? O que vocês consideram absurdo, por exemplo? O do pé eu já acho estranho. De verdade. Eu vou falar pra você assim, que às vezes eu tô no shopping caminhando, eu tenho mania de olhar pro pé das pessoas. Mas não é que eu sou viciado também assim, não. Mas é um. Não sei, tipo, tô conversando, às vezes eu olho pro pé. É tique. Assim. Deve ser, eu tenho um monte de tique. Às vezes eu tô conversando e eu pisco. Às vezes, se eu tô na calçada e tem uma linha branca e uma preta, eu não vou andando nas duas, eu tenho que andar na preta. Nossa, aí já é toque, né? Eu tenho algumas coisas assim. Aí já é toque. Mas o pé, realmente, eu olho muito pro pé. Gente, sabe o que eu vi uma vez que eu achei? O cúmulo. A mulher era viciada em comida de gato. Eu vi um documentário, acho que é uma americana, alguma coisa assim. Faz, se eu não me engano, 20 anos, né, Fer? Que eu falei pra você, que ela come comida de gato. Ela experimentou a primeira vez, ela gostou gostou. e hoje ela é viciada. Viu, mas tem um programa no Discovery que fala de vícios engraçados. E tem um Absurdo. menino que ele é viciado em se vestir de Madonna. Uau! Tem até um cara. Tem um cara no YouTube que ele grava vários vídeos, Facebook e tal, chama Ocaboni. Vocês já viram os vídeos dele? Ele analisa vídeos de americanos. É muito legal. Não só americano, brasileiro também, mas que passa nesse programa Discovery. E aí um dos vídeos foi desse menino que ele é viciado em se vestir de Madonna. E o namorado dele, eles estavam praticamente se separando, porque o namorado dele não aguentava mais. Porque do nada eles marcavam de sair para um restaurante, algo. Você vai para uma balada lá, uma balada GLS. Tô imaginando ele chegando de Madonna no restaurante chique. E aí ele fala, né, pro namorado, fala assim, viu, você não pode vestido normal, ele se ofende. Que é como se tivesse, sabe, assim, Nossa, porque é muito isso mesmo, forte né? pra ele. E ele compra perucas diferentes, compra roupa diferente. É bem engraçado, assim. Então tem muitos vícios. Outro vício que eu vi, no mesmo desse da menina do gato, tinha uma outra que ela tinha vício em cheirar naftalina. Ela enrolava na meia e ficava cheirando naftalina. Há não sei quantos anos também. Eu deve ser esse mesmo. Cara, mas eu já vi umas coisas muito bizarras que eu não umas coisas posso que é citar o nome da pessoa. Mas, por exemplo, eu conheço uma pessoa que ela é viciada em chupar o dedão da mão. Ainda bem que não era do pé. Ainda bem que Não, é do sou pé. eu, viu? Eu pensei na mesma coisa na hora que eu falei. Não é o Fefo. Não, mas o dedo da pessoa é deformado. Ele é deformado, assim, ele é mais esticado, fino. Juro pra você. Ele é deformado, ele tem até umas deformações. Tem uma no pessoa dedo. na minha família que tem 35 anos e você tá conversando com ela. Tá... Não vou falar o nome não, viu? Então, não, a minha é pior. Até Eu tô com 19, cadê? Ela deve estar com 50 anos, mais ou menos. Não, tá com 48 anos. Eu chupava o dedo, gente, quando era pequena. Esse daqui. Minha filha chupa o dedão. Minha pequena. Eu acho que o máximo chupei também, eu não tive muito. Não. Mas aquela quando história, não criança, tive muito vício. eu era viciado, eu tinha uma fronha, Fronha. uma coisa assim, e eu e minha irmã dormia assim, sabe? Era um vício, né? Eu tinha, você falou, eu lembrei. Eu tinha mania, eu chupava o dedo e passava, sabe, parte lisa, assim, somente setinha, uma coisa que ficava passando no lábio.
Quando eu era criança, eu lembro disso. Mas criança geralmente tem esses vícios, né? De Tem, cheirinho, é de, normal. né? É, Aquele isso paninho encardido que você carrega na chupeta. O cobertorzinho, né? Então vamos começar mais uma reunião. Quem gostaria de fazer a primeira colaboração? Pode começar, por favor. Eu sou Paulo e sou viciado. Oi, Paulo. Ai, fazia 15 dias que eu não ia em nenhum velório. Mas aí um vizinho morreu, eu fui no dele, e tinha outros lá, eu fui em todos, fui nele coroa por coroa. Inclusive, eu fui em todos os velórios ontem. Eu gostaria de pedir um pouco de respeito pelos nossos amigos que estão aqui fazendo suas colaborações. Mais alguém gostaria de fazer uma colaboração? Eu quero também. Meu nome é Fernando e eu sou viciado. Oi, Fernando. Então, eu sou viciado, é um vício um pouco estranho, assim, eu não gosto de falar, mas eu preciso, né, tirar isso de dentro de mim um pouco. Eu sou viciado em cheirar a meia da minha esposa. E todo dia que ela chegava do serviço, ela tirava aquela meia lá, eu ia, aquele filezinho tão gostoso. E aí consegui ficar 10 dias sem, mas ontem, a hora que ela chegou, que subiu aquele cheirinho assim no cantinho da quarto, eu não aguentei, eu fui lá e... Nossa, olha que o cheiro parece que... Não vou fazer mais. Eu gostaria um pouco de respeito dos nossos amigos. Mais alguém gostaria de fazer uma colaboração? Vai, fala aí. Só fez agora. Só fez. Ai, gente, desculpa. Desculpa. Oi, gente, meu nome é Leide e eu também tenho um vício que me atrapalha muito. Oi, Oi, Leide. Ai, gente, desculpa, eu não tava rindo de vocês, não. É porque o meu vício é rir. O meu vício é da risada. Ai, gente, eu tô falando sério. Gente, não é brincadeira, não. Meu vício é esse. Eu não consigo me controlar, eu fico dando risada. E aí, às vezes, eu tenho os meus problemas e quando eu tô muito triste, eu venho pra cá pra dar risada. É isso. Mas se a gente parar pra pensar, eu acho que todo ser humano tem vícios. Tem. Não adianta. A gente é vício. Será que o toque também não é um vício, né? Porque assim, às vezes é um movimento que o seu cérebro acaba se adaptando e ele acaba... Que é a história do ritmo hipnótico, né? Você Sim. acaba criando um ritmo. Porque o vício não deixa de ser um ritmo hipnótico. Exatamente. Mas eu vou dar um exemplo. Que a gente falou um pouquinho sobre a questão de comida, você falou, né? De açúcar e tudo mais. A gente não, pelo menos a gente aqui, a gente não sente fome. A gente sente a necessidade de comer. Sim. Porque se você jantou ontem, na hora do almoço, agora o seu corpo não tem Mas às vezes não é fome. nem necessidade, é vontade mesmo. É vontade. Às vezes você Então, nem tá assim, com fome, você... Agora, parece ter um estudo, depois de 3 dias sem comer, aí você sente a fome real. Ou seja, a gente tá com fome o tempo todo, a gente não tá com fome. Sim. É um vício que a gente criou, É o cérebro. que a gente tem que comer de tantas horas, de tal horário, e acabou, é um dos exemplos, né? Fora tantos outros vícios Sim. que a gente vai adquirindo. Gente, se a gente for ver bem, realmente, assim, e tudo, né? A gente às vezes fala do vício da bebida, do vício das drogas e tal, mas tudo, realmente. Tem gente que não consegue viver sem açúcar, tem gente que não consegue viver sem sal, tem gente que não consegue, né, viver sem uma bebida, alguma coisa. Sim. Coca-Cola, tem gente que é viciada em Coca-Cola. Sim. É verdade. Tem gente que não bebe água, né? Exatamente, bebe só Coca-Cola. Sabe um vício Eu conheço que eu pessoas acho legal? É. Falar mal dos outros. Tem gente que tem esse vício, é verdade. Não, Vício de fala a verdade. fofoqueira. Não é que você tá falando assim mal. Eu brinco na minha família que eu não tô falando mal, eu estou falando a verdade. Mas às vezes é gostoso você chegar em casa e Não é falar mal, é lembrar da pessoa. Às vezes você tá cansado, chega em casa, senta com ela e fala, nossa, você não sabe o que aconteceu. Fulano fez isso, isso, isso. Nossa, parece que a gente tem até um orgasmo. Mas assim, a gente não tá fritando a pessoa, não é esse, mas às vezes é gostoso. A gente você meio que desabafa também, né? Mas eu acho que é um vício também. E agora chegou aquele momento sem noção. Sem noção. Sabe que pra mim é sem noção? Por que é sem noção? Pra mim, sem noção é aquela pessoa que não consegue desligar do celular
e tá até recebendo mensagem no WhatsApp no trânsito, tá dirigindo e olhando a mensagem. Aí pá, bate o carro, aí ferrou com tudo. Não é? Celular. E outro momento sem noção é aquela pessoa que não consegue viver sem pornografia. Também, Né? caso Se sério. não tem em casa, ela procura os vídeos. Às vezes mesmo tendo, no viu? Xvideos, Xvideos, como é que vocês conhecem, só pra se masturbar. Às vezes mesmo tendo em casa. Às vezes tendo em casa, exatamente. O lance de gozar, elas é um vício. Né? Exatamente. Acaba virando um vício. Então são dois momentos sem noção. Eu acho que às vezes assim, é muito a questão do visual, né? Então, por exemplo, você não tá nem com vontade de tomar uma coca, mas se tiver uma coca gelada que você vai querer coca gelada. E aí a sua mente cria isso daqui. A mesma coisa falando na questão da pornografia. Às vezes a pessoa vicia tanto de ver aquilo que sem aquilo ela não consegue. E aí por quê? Porque o corpo Tá lá. Sabe o que eu ia falar? O Fer comentou, me veio na cabeça assim, às vezes eu ia comentar que a gente consegue se viciar fácil no que traz prazer. Mas às vezes até dor as pessoas viciam. Que é a situação dos sádicos, né? Sente dor e aquela dor é viciante, então não é só o que é prazeroso. Às vezes o que sente dor também causa vício. Sim. Sabe o que eu acho que é uma coisa sem noção? Eu acho que a pessoa não analisar as pessoas que estão ao redor em relação ao seu vício. Sim. Porque assim, ó, por exemplo, eu sempre fumei, mas eu sempre tomei muito cuidado para não ir fumaça na pessoa, para não fumar perto da pessoa, para não incomodar, o incômodo, né? E tem pessoas que não têm essa visão, né? Esse semancol, né? Esse semancol, e não estão nem aí, né? Vai usar ali o que for para usar, independente de perto de quem esteja. Então acho que é uma coisa sem noção a pessoa não saber equilibrar isso aí, né? Eu acho que a questão das drogas é muito disso, né? Assim, querendo ou não, hoje, por exemplo, por mais que tem todo um movimento de legaliza e tudo mais, ainda não sei se já foi liberado, não, acho que não, oficialmente não. Mas tá muito forte esse movimento, independente do lugar, né? Então, Sim. assim, não vou aqui opinar de tem que liberar ou não tem que liberar, eu acho que o foco nosso nem é esse hoje, né? Mas eu acho que cabe esse senso que você falou. Às vezes você está num lugar fumando até um cigarro normal, outra coisa, e está passando crianças de 3, 4 anos de colo com a mãe. Você está num ponto de ônibus que... Às vezes tem uma mãe amamentando um bebê sensível ou tá fumando ali, né? A questão não é o legaliza ou não legaliza, mas se a mãe tá amamentando, você não pode de ônibus, onde é coletivo, aqui não é o lugar. Exatamente. Deixa eu ir mais pro meu cantinho. É muito banalizado, né? Gente, sabe o que outra foi coisa. incrível? Sabe o que foi incrível? A proibição de fumar em lugares fechados. Sim. Quando eu ia pra balada, que não faz muito tempo, é recente, o povo fumava dentro da balada. Nossa, você não conseguia nem respirar. Pior que é. Restaurante, né? Essa questão que o Fer falou é muito, realmente, tá muito banalizado, né? Antes, quando você... Dificilmente as pessoas fumavam na frente dos outros. Você sabia que a pessoa estava fumando, usando um baseado, alguma coisa assim? Quando você passava em algum lugar, tinha alguém escondido lá no cantinho, enrolando esse baseado, falando isso, você tá usando droga. Hoje não. Hoje as pessoas estão ali, passando com você no meio da rua, em qualquer lugar aí, entendeu? O povo não tá nem aí. Então, assim, tá normalizando, pra mim, o que não é normal, Sabe de verdade. que eles usam o jornal para enrolar uma maconha? Para ficar baseado em fatos reais. Porque assim, é exatamente igual o Fernando falou. A questão de legalizar ou não legalizar, isso aí são vários fatores que não vêm nem ao caso, né? Mas, por exemplo, outra coisa também que me deixa muito, que eu acho muito sem noção, são pessoas que têm a questão do vício e não procuram ajuda. Quando o vício é prejudicial, né? Porque, assim, a primeira coisa para você se livrar do vício é você realmente reconhecer que ele existe. Sim. Então, por exemplo, homens em metrô que abusam de mulheres. Nossa. Isso é vício em sexo. A pessoa tem que procurar ajuda, né? Isso você já está começando a agredir outra pessoa, né? A molestar, né? É uma molestação. É molestação a palavra? Mas agora né? Virou.
Então, pessoas que não procuram ajuda, pra mim, é uma coisa meio sem noção. Nesse caso, a polícia mesmo podia ajudar, né? Nesse caso, Específico, Nesse né? caso... E falando também sobre a questão do celular no trânsito. Olha o sujo falando mal lavado agora. Então, Né? Mas, gente, tem causa. Eu acho que não só no trânsito, o uso de celular já passou do limite. no banheiro. A pessoa tá andando na rua, eu já vi gente batendo no poste porque tava com a cabeça baixa usando o celular. Então, assim, daria pra a galera juntar e falar, não, gente, a gente já passou do limite um pouquinho, vamos diminuir essa... Não, já passou demais, né? Já passou demais, porque isso daí, assim, você não tá só se prejudicando. Você pode sofrer um acidente e, às vezes, você sai ileso e a pessoa que não tem nada a ver, que tava ali corretinho, tudo certinho, acaba até morrendo. Você sabe o que é o pior do celular, gente? Na minha opinião, acontece um acidente, as pessoas, antes de ajudar a procurar socorro, elas estão filmando. Exatamente. Pra ver se tá morto, se não tá, Exatamente. se tem sangue, se não tem sangue. Então, assim, o negócio tá punk. Tá. É pra um outro podcast depois, mas, assim, o vício do celular. Eu acho que hoje, o pior vício é o celular. Um dos piores, é verdade. Hoje eu acho que tá ganhando disparado. E assim, mas pra mim agora, o momento grilado aí, o que deixa grilado, que de verdade, assim, me tira um pouquinho a paciência, é bêbado chato, gente. Nossa, mas tem bêbado assim, embora, sim, a pessoa é uma, ela bebe, ela se transforma em uma outra personalidade. E aí ela tira tudo aquilo. Parece que assim, ela virou outra pessoa realmente. Ela não tem coragem de ser, ela começa a ser naquele momento. Mas às vezes é inconveniente. Se torna agressivo. Agressivo. Eu também acho. Porque até o fato de você beber e estar alegre é uma coisa, tá legal e tal, tá se divertindo, não tá atrapalhando Não, mas ninguém. tem gente que fica chata. Agora tem pessoas que, pelo amor de Deus. Chato, Tem inconveniente. limite, gente. É igual o cartão de crédito do FEFO, não tem nem limite. Exatamente. É ilimitado. Não, e o duro é que assim, e às vezes a pessoa, ela passa do limite, aí ela tem uns que começa a falar e cuspir na gente. Tem uns que fala que fica te abraçando toda Nossa. hora. Então, assim, tem vários tipos pior, de bêbado. né? Um dia nós vamos fazer um vídeo, os tipos de bêbado. E aí nós vamos colocando várias histórias. Mas aí a gente viu um vídeo ontem que a gente rachou de rio. A mulher tava bêbada, foi atravessar a fronteira nos Estados Unidos, se lascou e achando que tava com razão ainda. Né? E foi presa lá. Então, assim, o bêbado, Cara, ele perde. Agora falando brincando, né, aquele professor de filosofia, vocês lembram dele? Que a polícia parou ele tava muito bêbado. Tava ele, eu acho que ele e um amigo, aí ele tá tomando Coca-Cola pra passar a bebedeira. Nossa, Vocês já viram isso? tentar amenizar. É muito divertido. Que a repórter pergunta pra ele, e aí, o senhor... Por que o senhor tá bebendo Coca-Cola? Ele fala assim, eu tô tentando enganar... Tá tentando se enganar, né? Cara, é muito comédia esse meme. Moço, tá bem? A minha esposa pegou eu jogando o jogo do tigreiro. Não, e é engraçado que assim, em um certo momento o bêbado ele é legal. Mas aí chega um momento que vira chave, fica chato. Eu acho que as pessoas têm que saber assim, Eu acho que tudo tem um embora pra limite. casa, né? Agora já deu a hora aqui, deixa eu embora. Tem gente que bebe até cair, cai no meio da rua e fica lá. Uma coisa que eu acho também que é importante falar, e tem pessoas, como você falou, que escondem quando tem um vício mais assim. O vício, por exemplo, em remédio. E aí, não contente em ser viciado em remédio, fica indicando medicação para os outros, automedicação. Ai, não, toma isso. Ai, não, faz isso. Ai, não. Gente, isso eu acho tão sem noção, de verdade. Tão sem noção, me deixa tão grilado. Grilado é tudo junto, né? Exatamente. Tem gente que é viciada e fica indicando. Ai, não, eu tô com uma dor. Ai, não, mas toma isso. Ai, não, toma aquilo. Mas eu acho que às vezes não é nem o vício de verdade, não é nem o vício no remédio. Eu acho que é o vício na dor. Porque é incrível como tem gente que gosta de falar que tá com dor, que tá com Mas isso, eu queria, agora que a gente tá falando sobre isso, eu queria indicar... Não, brincadeira. Não, mas eu queria indicar mesmo. Rapidinho, antes da gente terminar, mas eu tô indicando para todas as pessoas, assim, quando as pessoas me falam, por exemplo, esses dias a gente atendeu uma mulher que
que ela tá com vários problemas de saúde exatamente porque ela não consegue parar de fumar. Ela tem uma voz bem rouca, assim, ela fala, né? E aquilo faz muito mal para ela. E ela fala que há 2 anos atrás o marido, na virada do Réveillon, ele falou, nunca mais vou fumar, e ele parou de fumar. E ela Olha, fala, meu, como ele conseguiu determinado. fazer isso? E eu não consigo e tal. E aí eu tô indicando para todo mundo que é o método Sedona. O método Sedona é um método incrível, assim, de liberação de vícios e tal. Por quê? O criador do... Rapidinho, ainda no ar. O criador do método, ele descobriu, ele estava com várias doenças terminais, ele estava com uma doença terminal, e o médico falou, te dou alguns dias, meses, não sei quanto tempo você tem de vida. E aí ele procurou uma outra pessoa, um sábio ali, um guru, que falou assim para ele, você não nasceu com essa doença, em algum momento da sua vida você pegou essa doença para você, Exatamente. e agora você tem 2 caminhos. Ou você escolhe abandoná-la e viver, ou você escolhe morrer com ela. E aí eu comecei a fazer esse método e muitas coisas boas vêm acontecendo na minha vida. Então todo mundo que fala para mim, tem determinada coisa, tem um vício, não sei o que, eu sempre falo, usa o método Sedona. Que é bem bacana. É um método Sedona do seu próprio nariz e do seu comportamento. Da sua decisão. É bem isso. Eu entendi esse método, é bem isso. Então, gente, fica a dica aí, ó, pra vocês que têm vício, que não conseguem sair. Procura um especialista, procura Exatamente. conversar com alguém que já passou por isso. Procura ajuda. Exatamente. Bem E o isso, método Sedona. E o método Sedona. É isso daí, gente. Eu acho que o episódio por hoje Por fica hoje aí. é só. Rendeu muita coisa. Realmente. Aproveita aí nos comentários aí, coloque o que vocês acham de vícios, dê opiniões aí, ideias para novos vídeos também, que a gente está cada vez mais pensando em mais conteúdo aí. Tem uma hora que as ideias vão acabando um pouquinho. Então, ajudem a gente, façam parte junto com a gente desse projeto. Até porque a gente já tá viciado em gravar pra vocês, gente. Esse é um vício, verdade. Gente, valeu aí. Um Abraço prazer. para vocês e Tamo junto. até o próximo. Yeah.